Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento da nossa conversa desta quarta-feira, 13 de abril. Num 13 de abril, em 1831, dois acontecimentos importantes. Toca-se pela primeira vez o hino nacional brasileiro, nesse dia, porque até então o nosso hino nacional era o que hoje nós chamamos hino da independência. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Né? De autoria de Dom Pedro, que na época ainda não era primeiro, né? Porque não tinha o segundo. De Dom Pedro, o proclamador da nossa independência. E nesse mesmo 13 de abril de 1831, Dom Pedro abdica ao trono do Brasil e deixa o seu filho, que tinha 5 ou 6 anos de idade, uma coisa assim, né? Que ficou lá sob a tutela de José Bonifácio, depois apressaram a maioridade, né? Mas para ir a Portugal e resolver os problemas da Casa Real, para lutar. Né? Acabou lá, ele é Pedro IV, lá em Portugal, 13 de abril de 1831. E lá atrás, em 1695, morria na França uma pessoa que todos nós lemos quando crianças, né? La Fontaine, Jean de La Fontaine, 1695, morreu com 73 anos. Tem muita coisa que ele reescreveu que era do Esopo, o grego, mas fábulas como Lobo e o Cordeiro, né? O lobo queria comer o cordeiro, precisava de um pretexto, disse que o cordeiro estava no riacho bebendo e o lobo estava acima, a montante, e disse, você está sujando a minha água. O cordeiro disse, como eu posso? Se a água está correndo do senhor para mim, né? Aí o lobo disse, mas se não foi você, foi seu avô, foi seu pai. Então, mostra que quando a pessoa está pretendendo alguma coisa, vai arranjar um pretexto. Eu estou dizendo isso porque a gente olha por aí as políticas desse ano eleitoral e, né, principalmente, os pretextos que são arranjados antes de se chegar ao objetivo. Né? Se prepara o palco. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Gente, eu comentei isso segunda-feira e muita gente ficou horrorizada sem entender como pode ter acontecido. Aquela história da cocaína, 695 quilos de cocaína. Estavam escondidos, fingindo que estava dentro de manga, que provavelmente nós somos exportadores de manga, né? Estava num galpão em Itaguaí, tudo prontinho para ir para o porto. E a polícia entrou lá e pegou. E foi em setembro, o último. Aí os traficantes recorreram à justiça. E o Tribunal Federal, lá do Rio de Janeiro, a primeira turma, disse que tudo ilegal, não podia. Não podia prender os 3 traficantes que estavam lá com a cocaína, não podia ter apreendido a cocaína, porque não tinha licença da justiça para entrar lá. Gente, flagrante. Ora, se alguém tem cocaína guardada em casa, é um crime permanente, né? Assim como ter uma arma ilegal em casa, é um crime permanente. Então, isso é muito claro. Chamou atenção para isso o delegado Alexandre Ramagem, que até dia 31 era diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Ele saiu para ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele, antes disso, é aquele que Bolsonaro nomeou para dirigir a Polícia Federal e o Supremo não deixou, se meteu no outro poder, né? Uma nomeação de um subordinado. Mas, enfim, esse é outro assunto. E aí ele chamou a atenção dos artigos 300 e... Código de Processo Penal, né? 301,
que é aquele que diz que qualquer um do povo, diante de um flagrante delito, pode, e a autoridade policial deve, né, prender a pessoa, dar voz de prisão. Inclusive, depois vem o 302 primeiro, que diz que flagrante é quando a pessoa está cometendo crime. Ora, se a pessoa está armazenando cocaína e vai exportar cocaína dentro de mamão, de manga, né? Isso é flagrante. Inclusive, o flagrante, se qualquer pessoa, não precisa ser autoridade policial, estiver perseguindo o criminoso, o flagrante continua. Ou se o criminoso for encontrado com as ferramentas do crime ou as armas do crime, isso é flagrante também. Olha aquele flagrante do Daniel Silveira, às 11 da noite, a polícia entrou na casa dele, que é o asilo inviolável, salvo em flagrante delito. Aí inventaram que flagrante delito eram as palavras que estavam circulando dele nas redes sociais. Não? Mas aí também é outra questão. Então, eu vejo Alexandre Ramagem estudou Direito na PUC do Rio de Janeiro. E está lembrando os desembargadores do Tribunal Federal do Rio de Janeiro do que está escrito no Código de Processo Penal. Tem coisas assim que eles tomaram como base o tal tema 280 do Supremo, que diz que não se pode entrar num lugar sem autorização judicial e é inválida a apreensão. Mas no caso, é um flagrante delito, óbvio. Se eu tenho 695 quilos de cocaína em casa, eu estou constantemente em flagrante. Eu estou cometendo o crime ao ter a cocaína. Meu Deus. O que diziam os estudantes de direito de hoje? Né? Aliás, eu fico me perguntando, depois que eu tenho ouvido entrevistas, declarações de ministros do Supremo, eu pergunto, quando eles estavam na escola de direito, o que eles ouviam dos ministros do Supremo de então? Nada. Só se fossem ao plenário do Supremo ouvi-los proferindo votos. Mas eles não saíam daí fazendo declarações, dando entrevistas e exprimindo opiniões que acabam com a isenção, com a imparcialidade e que levantam a suspeição. Isso é tão óbvio. Eu gostaria que eles pensassem, no tempo de estudantes, se ouviam alguém falando nisso. O Oscar Dias Correia, ou Otávio Galotti, seja lá quem for daquela época. Né? Bom, gente, tem mais uma. Não vai ficar por aqui, não. Parece que o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral não sabe o que é a União Europeia. Teve até um candidato à presidência da República que, assim, de saída, perguntado sobre quem é o presidente da Argentina, ele falou em Macron, depois ele lembrou que é da França. Mas parece que não sabe que a União Europeia é um bloco econômico. O pessoal do euro, são 27 países, né, que tem o Parlamento Europeu, que nunca, jamais enviou qualquer missão para monitorar eleições a quaisquer de seus Estados-membros. E o TSE convida a União Europeia para monitorar as eleições no Brasil. O Itamaraty achou estranhíssimo isso. E a gente acha também, né? Estranho, a União Europeia nunca se meteu em eleição, nem na deles, nem na de ninguém. Né? E, além disso, nunca se convidou uma organização da qual
o Brasil não seja membro. O Brasil não é membro da União Europeia, por razões óbvias. Né? Embora tenha embaixador aqui, aliás, amanhã eu vou almoçar com o embaixador da União Europeia. Né? Mas, gente, que estranho. Que estranho. O Brasil é membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA, da ONU, né? Podia convidar a ONU, União de Estados Americanos, União Europeia, um bloco econômico. Meu Deus. O Itamaraty se queixou com razão. Agora, para encerrar, fala de política, porque hoje o Diretório Nacional do PT, por 68 votos a favor e 16 contrários, aprovou Alckmin, PSB, na chapa com Lula. 16 contrários, ainda a gente se queixando lá que não queria e que acha que a presidente Gleisi não está conduzindo bem a coisa e tal, mas enfim, essa é a chapa que o PT apresenta para os seus, né, além do PSB, para o PV, para o PCdoB, para o PSOL, né? Não se sabe ainda se Rede e Solidariedade estão lá, né? Então está lá. Agora, se a gente pegar o que foi decidido hoje e lembrar o que conversaram segunda-feira à noite aqui em Brasília no jantar com Lula, o pessoal do MDB, Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho, né, o Eunício Oliveira, que foi o anfitrião do jantar. Conversaram o quê? Se o PT já está com a chapa formada. Certamente não era uma chapa Lula e alguém do MDB. Alguém do MDB, o nome que o MDB está apontando, Simone Tebet. Então talvez fosse para criar uma dissidência no MDB que deixasse Simone Tebet cristianizada. Não é batizado, não. É do Cristiano Machado lá atrás, que o PSD deixou assim de lado, né, para... Naquele tempo não se usava a palavra traíra, né? Mas era isso. Porque em São Paulo, a senadora Simone Tebet almoça janta com Dória, né, com o pessoal do PSDB, né, com Tebet, com Temer, né, e está tudo fechadinho, que é ela, Luciano Bivar pela União Brasil e Dória pelo PSDB, que vão ser, um deles vai ser anunciado, o candidato à presidência desse trio, MDB, União Brasil e PSDB. E se a gente olhar, percebe claramente que Luciano Bivar só é conhecido pelos iniciados em política. Ninguém sabe quem é. João Dória não decola. Vai ser Tebet. Porque o Araújo, que é o presidente do PSDB, já sinalizou que Tebet é a nossa presidente, forma chapa com MDB, Eduardo Leite. Então, aí as coisas. Né? Traições, acertos, faz parte da política. De Brasília, Alexandre Garcia.